Boa noite, estamos iniciando mais um Ampla Visão neste dia 1º de abril. Eu ia fazer uma pegadinha para vocês, mas eu decidi deixar quieto, porque acho que vocês devem ter tido muitas pegadinhas hoje o dia inteiro. Hoje eu trouxe uma pessoa especialíssima, aliás, quem trouxe foi alguém que já esteve aqui no programa, que vocês vão ver no final do programa, uma surpresa para vocês, e é o André Charac. Boa noite, André. Oi, Ivana, boa noite. Boa noite. O André, ele é paulistano, trabalha na Brain Trust CS e ele é formado em administração de empresas pela FGV e tem a pós em marketing. Nossa, você fez muita coisa, né, André? Tem currículo interessante, né? Mas acho que, na verdade, não é bem o que nos interessa hoje aqui, certo, né? A gente vai falar de outras coisas, né? Vamos falar do livro, vamos falar da tua parte espiritual, né? Que acho que é isso que move o ser humano muito mais do que um... Isso aí, tem que trabalhar os dois lados. Agora, falando um pouquinho sobre a Brain Trust também, o que seria esse projeto de inteligência integrada focada em telefonia móvel? Na verdade, Ivana, o projeto que a gente desenvolve, quer dizer, a Brain Trust como um todo, ela trabalha a parte de consultoria e uma das áreas em que isso se desenvolve é a inteligência competitiva. Então, inteligência competitiva significa você partir para o mercado em busca de informações e trazer isso para o cliente que efetivamente contrata. Em telefonia móvel especificamente, porque é um dos segmentos que primeiro começou com é o que mais se desenvolveu para ter consultorias nesse nível, né, de inteligência competitiva. Por isso que é o que aparece aí, né, mas não se restringiu ao setor de telefonia móvel. Hoje já está no varejo, hoje já está no segmento bancário, imobiliário e por aí vai. Então hoje esse é o trabalho que eu faço no meu dia a dia e a escrita surge em paralelo. Ai, que bom. E eu vi aqui que você já escreveu um livro já em 1995 chamado Thanatos. Que esse livro tem a ver com o que você escreveu hoje? Escrevi sim o Thanatos, Ivana, foi em 95, mas assim, respondendo a tua pergunta, não tem absolutamente nada a ver, né? O Thanatos foi um piloto que eu desenvolvi, na verdade assim, foi a minha primeira experiência como obra de início, meio e fim, porque eu sempre escrevi desde pequeno, né? Sempre tive essa tendência, é uma coisa que eu faço com muita facilidade, mas muito assim na base de contos, na base de histórias, essas coisas. Quando veio o Thanatos foi uma primeira experiência de criar um esqueleto para um livro mesmo, né? Um roteiro mesmo, que passados 15 anos não tem absolutamente nada a ver com o Último Mensageiro, né? A mensagem do mensageiro é ótima, mas é outra, enfim, né? O conteúdo é outro, a ideia é outra, a história é outra, né? O Thanatos hoje eu chamo de sessão da tarde, né? Então quer dizer que o André Charac que escreveu o Thanatos é um e o que escreveu o Último Mensageiro é outro. É o mesmo André Charac, mas é um André Charac mais amadurecido, mais consciente do papel que ele representa hoje no mundo, no planeta. É um André Charac mais formado, eu diria, né? Exatamente isso, mais consciente mesmo. Olha, essa é a capa do Último Mensageiro, do André. Tá aqui. Bonita a capa, gostei dessa fotografia. Você que montou? Isso é em Queluz, né, na Serra da Mantiqueira. Queluz é a última cidade de São Paulo antes de entrar no estado do Rio de Janeiro, né? E eu costumo ir muito para lá, é um lugar que eu encontro a minha paz espiritual. E como ele está inserido no contexto do livro, uma parte da história se passa lá também, nada mais natural do que tivesse a paisagem local. É um livro onde você... digamos assim, emerge, né? Ou não, você imersão, tem uma certa dificuldade para sair depois. Exato. Nossa, não consegue. Mas mesmo assim, como minha vida é meio corridinha, assim, eu não consegui terminar, mas em cada capítulo você vê uma questão diferente. Certo. É muito bacana. Agora, a mensagem principal desse livro? A mensagem como um todo, Ivana, que eu procuro deixar é um alerta para que as pessoas se conscientizem do momento em que o planeta está passando, a relação que a gente mantém hoje com a Terra, a forma como a gente explora isso de uma maneira totalmente desmensurada e que, óbvio, né, são recursos naturais, uma hora isso acaba, né? Então, assim,
É a conscientização das pessoas no sentido de se tornarem menos egoístas, de poderem trabalhar isso com o planeta e poderem trabalhar isso com elas mesmas, né? Então, acho que essa é a mensagem principal do livro. As pessoas olharem, se tocarem e falarem, o que nós estamos fazendo? Para onde nós estamos indo? Qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Não digo nem para os nossos filhos, mas para os nossos netos, nossos bisnetos, né? As gerações futuras vão encontrar o planeta em que condições? A raça humana vai estar se relacionando de que maneira? Da maneira que ela se relaciona hoje, a gente vê, né, a forma como o mundo está constituído. Quando acaba a guerra num lado, começa em outro. Quando não tem tsunami no Japão, tem terremoto no Haiti. Quer dizer, vamos dizer assim, a Terra, o planeta, sinaliza perfeitamente para a gente, ou ele reage da maneira que nós estamos agindo, né? Então, você acredita em 2012 que vai haver uma, digamos assim, o que seria que iria acontecer? Porque muita gente vem e me pergunta, você acha, eu ouço essa pergunta em vários lugares, né, em várias conversas, você acha que o mundo vai realmente acabar em 2012? Só se houver um desequilíbrio, né? O que você acha disso? Eu não acredito que o mundo acabe em 2012 e eu acho que assim, o que se propõe, o que se diz quando o mundo vai acabar em 2012, na verdade, o mundo pode passar por uma alteração frequencial, né, entrar numa outra escala vibratória e trazer com isso uma série de mudanças. Não significa que o planeta vai explodir, que o mundo vai acabar, não é nada disso, né? Vai passar por um processo de mudanças, porque ele já vem passando por um processo de mudanças, né? As coisas já vêm se transformando e vão se acentuar a partir já dos próximos anos. E como é que vai ser essa reação, digamos, o que vai acontecer? Me dá um exemplo vivo. Digamos, sei lá, um bandido que tem mania de assaltar, matar, enfim, o que vai acontecer com ele? Olha, pode ser assim, que o cara seja expurgado, não esteja mais, tenha que passar por uma outra vibração para poder ter um outro tipo de aprendizado e ter que realmente se adaptar e trazer para dentro dele aquilo que ele precisa para o seu engrandecimento, para o seu crescimento espiritual. Isso pode acontecer aqui mesmo no planeta, ou isso pode ser em outro lugar, né? Mas você acha assim, que vai na prática, não sei o que efetivamente vai acontecer. Mas que vai haver uma seleção, vai. Né? Isso seria através do desencarne, essa seleção? Ou não? Pode ser, pode acontecer através do desencarne e as pessoas passando por uma outra vibração aprender isso também de uma outra maneira. Existem formas e formas disso acontecer, né? Uhum. Na prática a gente não sabe o que vai passar, mas assim, eu vejo no dia a dia as coisas acontecendo, né? Por mais que existe um pequeno grupo se conscientizando que as coisas têm que acontecer dessa maneira, são pessoas que estão ganhando cada vez mais espaço, são pessoas que estão tendo um poder de voz muito maior. Vejo pela receptividade do livro, quer dizer, são coisas que começam a movimentar e gerar um interesse maior das pessoas, né? Questão de 2 semanas atrás, com o tsunami que teve no Japão, nossa, o terremoto e o tsunami, né, uma tristeza, uma tragédia, mas as pessoas entrando em contato comigo, né, porque eu também não vou contar todo o teor do livro, mas tem algumas passagens que são semelhantes, então as pessoas ligam, me mandam e-mail, falam, olha, tá vendo, você está falando aí, as coisas estão meio que aparecendo, né, as coisas estão acontecendo. Então, por isso que eu digo, é um sinal de alerta para as pessoas se ligarem e saberem que precisam mudar o seu procedimento em relação àquilo que elas fazem hoje na vida delas. Então, você acredita que... quais seriam as melhores maneiras? Porque hoje em dia, você pode se associar a grupos que, de repente, eles ensinem alguma coisa que possa parecer que seja boa, e se não for? Como você pode ter certeza de quais grupos são bons, quais são maus, quais não vão te levar para sei lá, um homicídio, sei lá, um homicídio coletivo? Claro. Eu acho assim, Ivana, o primeiro passo é a conscientização da pessoa, do ser humano, né? Então, a partir do momento que você toma consciência daquilo que você tem que fazer e não pensar o tempo todo no que é seu, absolutamente seu, né, egocentrismo voltado só para você mesmo, mas você começa a criar uma visão holística, começa a criar uma visão de comunidade, a tendência é que você trabalhe para a comunidade. Então, se você tem esse poder de se doar, que eu acho que é isso que as pessoas hoje não fazem, elas se doam para si mesmas, né, mas elas não se abrem. Quando muito, isso está aí também, para aquelas pessoas que estão perto, é a família, é os amigos, mas o outro lá não vai ajudar, mas não sei nem quem é. Não... Quer
No fundo, somos todos uma coisa só, né? Então, assim, eu acho que o primeiro caminho é esse, a conscientização. A partir do momento que você se conscientiza, e até por experiência própria, você não precisa ir muito atrás das coisas. As coisas acabam vindo até você, né? Então, você entra numa frequência, vamos dizer assim, que... Aí você acaba atraindo. Você acaba atraindo, as coisas acabam aparecendo. Então, cada vez mais você vê as pessoas do bem estando junto com as pessoas do bem. Os grupos estão se unindo, as coisas estão se desenvolvendo. Então, esse é o trabalho que quem quer atuar nessa área começa a desenvolver, começa a fazer. O bem fazendo bem, gentileza gerando gentileza. E o livro é um instrumento para que isso se desenvolva e se acelere o mais rápido, né? Eu, sinceramente, eu prefiro teus livros do que os livros de autoajuda, porque eu vejo que os livros de autoajuda fazem assim, primeiro você tem que estar bem para ajudar o outro. Ou seja, você não pode fazer as coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que os livros de autoajuda hoje, eles vêm para justamente criar mais egoísmo ainda, não é? Ou não? De certa maneira, sim. Mas, assim, realmente, para você poder lidar com o bem e levar o bem ao próximo, é importante que você esteja bem. Quanto mais centrado você tiver... Claro. Por exemplo, eu participo de trabalhos de cura, esse tipo de coisa. Se eu não estiver bem, se eu levar uma energia não muito positiva naquilo que eu estou fazendo, eu acabo desenvolvendo também por um outro lado. Então, assim, é importante estar bem, né? Sim. E aí você leva o bem, né? Agora, quando você traz isso para o contexto do livro, você está levando a informação. Então, quando você leva a informação, aquilo por si só, no contexto da história, brincando, né, com essa coisa de vai para cá, vai para lá, é raptado, a CIA, o exército, não sei o quê, torna mais fácil até o envolvimento. Então, assim, é como se você levasse uma mensagem. Você precisa levar para uma criança, por exemplo, então você trabalha de uma outra maneira, né? É tudo mais fácil. A tendência de captar esse aprendizado é muito maior. Que legal. Você sabe que o Paulo Sérgio Rodrigues mandou uma mensagem e ele quer saber de você como o seu livro influencia hoje sua vida. As mudanças pessoais de trabalho. O que ajudou a escrever essa grande obra? Senhor Paulo Sérgio Rodrigues, né? Famoso Paulo Sérgio Rodrigues. Como o livro influencia a minha vida? Olha, Paulo Sérgio, o livro é um projeto que já anda comigo há pelo menos 15 anos, né? Então, assim, desde o momento em que eu concebi a história até o momento de efetivamente poder me dedicar a ele, quando não tivesse que interromper a minha atividade profissional, foram 15 anos, dos quais os últimos 2 foram os 2 últimos anos que eu consegui me dedicar integralmente a ele. Então, assim, para mim, é uma realização tremenda, imensa, poder fazer aquilo que eu me propus a fazer, né? Eu encaro isso como uma das missões da minha vida, né? Dentro daquilo que eu me proponho a fazer, não só do ponto de vista profissional, daquilo que eu já faço hoje, mas essa é a minha vida que caminha em paralelo. Então, assim, as pessoas falam, né, Ivana, você planta uma árvore, tem um filho, escreve um livro, está realizado, né? Então, assim, já cumpri com a minha missão, já fiz o meu caminho, né? Então, essa é a relação que o livro tem comigo hoje. Eu tenho 2 filhas, esse é o meu 3º filho, né? É difícil escrever? Assim, é muito relativo, né? Porque para mim não é, né? Assim, tem gente que tem muita facilidade para pintar ou para fazer cálculo matemático, eu já não tenho, mas eu tenho facilidade para escrever. O processo de escrever, a fluência de escrever é uma coisa que para mim vem super naturalmente. Na hora que eu estou escrevendo, tá indo. Quando eu vejo, já foi um monte de coisa. Porque escrever um livro com 462, né, páginas, da sequência... Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Então, na prática... Para dar à luz ao seu filho. Então, um pouquinho do que eu estava contando, né? Eu fui escrevendo assim, quando eu tinha minha atividade profissional, eu dividia um pouco isso. Então, eu escrevia durante férias, durante feriados, tarará, tarará. A questão de 5, 6 anos atrás, eu abri mão de trabalho, larguei tudo mesmo, para me dedicar exclusivamente ao livro. Então, em 8 meses, eu terminei o livro. Aí voltei para o mercado de trabalho e, na sequência, eu comecei a montar, ver relação com a editora, capa, enfim, até ter o projeto totalmente pronto, né? E para editar, foi fácil? Não. Como é que você buscou? Como é que você chegou? Você tem que ir na raça, Ivana, não tem outro jeito, né? O autor, nesse país, ele tem uma dificuldade imensa, né? Posso falar em nome de diversos autores aí também que já tiveram as suas obras escritas e a dificuldade que tem em se publicar, porque, assim,
Se você é um cara que vem de fora, se você é um Paulo Coelho, é uma coisa, mas você tentar trazer... Eu acho que qualquer mercado, na verdade, funciona assim, né? Porque acaba virando uma coisa que você é um desconhecido, ninguém sabe o que você escreveu, se isso é bom ou não. Quem vai bancar? Então, quem banca é o autor, né? E esse é o processo. Você acaba bancando, você acaba trazendo uma parte da tiragem. O livro está no mercado, né? Está na Saraiva, não, está na Livraria da Vila, Livraria Cultura e La Selva. Ai, então, ótimas dá livrarias, pra maravilhosas. Tranquilamente. Adoro a cultura, sou suspeita para falar, gosto muito do pessoal No lá. site da Cultura dá para buscar e encomendar. Olha, o Júnior está perguntando, olá, Ivana, boa noite. Boa noite, Júnior, obrigada pela pergunta. Pergunta ao nosso convidado se há alguma explicação do lado espiritual do porquê algumas cidades ou países estão num nível social e de solidariedade maior que a de outros. Oi, Júnior, é assim, eu acho que não existe uma explicação pela cidade em si, talvez pelas pessoas que compõem essa cidade, o nível espiritual, vamos dizer assim, que elas se encontram, mas assim, eu não veria diferença, depende de cada sociedade, né, e das comunidades que se formam dentro dessas sociedades, né, acho que é mais por aí. Agora, voltando, eu acho que eu vi aqui a data de 2046. Abel, que é o personagem, ele diz aqui, o trabalho de Abel se desenrola em meio às constantes tentativas de eliminá-lo até o surpreendente final de 2046. Por que exatamente essa data, 2046? Bom, por que 2046? Na verdade, o livro se desenrola no tempo presente, né? E ele se desdobra um pouquinho lá na frente a partir do momento que o Abel começa a narrar a história de trás para frente. Então ele já é um pouco mais idoso, vamos dizer assim, e começa a trazer um pouquinho da história do que se foi. Na verdade, é justamente para poder trabalhar essa linha do tempo até o período em que as mudanças efetivamente vão acontecer. Assim, o que se propõe hoje em termos de 2012 é o que está no livro em 2046. Sim. Né? Então, eu só dou um tempinho a mais para a humanidade se acostumar com a ideia e saber que isso cedo ou tarde vai acontecer, não tem escapatória. Porque eu ouvi falar, eu já em 2000 eu cheguei a ouvir falar, não sei se você conheceu, se vocês conheceram também, o Comando Ashtar. Eles chegavam a falar que o mundo terminaria, haveria uma, como é que se diz, alinhamento de planetas. Sim. E nesse alinhamento de planetas a Terra sofreria, né? Na hora pensei, bom, se mexe um pouquinho na questão de, digamos, de suspensão, né, da física, né, da planetária, obviamente, você vai atrair grandes asteroides contra a Terra, você vai ter problemas astronômicos. Mas isso não aconteceu. E aí falaram para mim, olha, não é que ia acontecer essa tragédia, mas seria o ponto de início de conscientização das pessoas. E pode ter acontecido e a gente nem está a par de que isso efetivamente aconteceu, porque são mudanças tão sutis, principalmente quando você fala de alinhamento de planetas, mudança de órbita e tal, pode efetivamente ter acontecido alguma coisa. O que a gente percebe na prática do dia a dia, Ivana, é mudança no clima, né? Os invernos hoje são mais frios, o calor vira um calor insuportável, ou no inverno, de repente, você tem um dia que é um calor insuportável, né? A gente está mexendo com toda essa condição, a condição climática, tudo está virando, né? Então, assim, o Comando Ashtar, por exemplo, ele faz parte de todas as energias que estão fora do âmbito do planeta e que são energias universais que auxiliam nessa transição planetária, né? Então, vira e mexe, recebe-se mensagens do comandante, de todas as hostes planetárias, sempre chega alguma coisa aqui, mas sempre no sentido de, não é nada catastrófico, não é nada que amanhã o mundo vai acabar, nada disso, mas é justamente para alertar as pessoas. Fazendo um paralelo aqui, é a mesma coisa, entendeu? Só que eles vêm de lá e eu venho daqui, né? Quem sabe não é aquela mensagem nem interplanetária vindo através de você. Por aí, né? Porque se aparecer um ET aqui, obviamente todo mundo sai correndo. Agora, um ser humano, ainda com um livro, é mais, né? Digamos, é mais prático, é mais né? crível também, né? E
Qual seria a tua mensagem hoje para as pessoas que estão assistindo a gente? Bom, a minha mensagem, Ivana, ela está contida no livro, né? O que eu quero levar para as pessoas é exatamente a mensagem que está aí. Mobilizem-se, conscientizem-se, aproximem-se, né? Para que as pessoas tenham um relacionamento muito mais próximo. Hoje a gente tem tantos instrumentos que nos enganam, né? Que nos aproximam, claro, a internet, o Face, tudo. Na verdade, aproxima as pessoas que a gente cria um distanciamento maior, mas ao mesmo tempo, daquelas pessoas que a gente está, ou deveria estar mais próximo, a gente acaba se afastando porque a gente acaba usando esses meios para nos comunicarmos, né? Então, você cria esse distanciamento. Eu acho que é isso que as pessoas têm que rever um pouco. É um trabalho de aproximação, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de amor ao próximo mesmo, para que você não enxergue tudo exclusivamente para você, mas para aqueles que te cercam também. E é assim que o bem gera o bem, né? Essa frase aparece o tempo todo, gentileza gera gentileza. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar dessa maneira. Uhum. E então, aonde as pessoas... Você pode deixar um contato teu para as pessoas entrarem, se eles quiserem te fazer perguntas? Claro, posso. Eles podem comprar o livro também com você ou eles... Pode, eventualmente pode comprar comigo também. Como eu disse, encontra na Livraria da Vila, no site da Livraria Cultura. Se quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é andrecharac@uol.com.br. Charac é C-H-A-R-A-K. Tem o meu perfil também no Face, me encontra facinho lá. E você não tem um blog também? Eu andei fuçando aqui na internet. Bem lembrado, Ivana, é verdade. Eu comecei com o blog do Mensageiro. A ideia é expor, se bem que é diferente, né? O livro ele tem esse caráter linear de trazer todas as informações. O blog são textos, são coisas pinçadas, mas sempre dentro dessa linha, que é a linha um pouquinho mais espiritualista mesmo, para trazer mensagens legais, para levar informações legais e trabalhar em benefício das pessoas. Tem mais uma pergunta aqui, que é do professor Paulo Perna. Mensageiro é um nome muito forte. Gostaria de saber se o nome dado ao livro, do lado espiritual, o autor acredita ser um mensageiro de Deus e não tem medo de colocar as palavras para as pessoas nos tempos atuais. Olha, professor Perna, eu diria que o termo mensageiro, o que acontece? O mensageiro ele é utilizado, independente de ser um mensageiro de Deus ou não, ele é, né, como a própria palavra diz, eu vou estar sendo óbvio aqui, ele é aquele que traz a mensagem, é aquele que difunde a mensagem. Então, independente de onde vem essa mensagem, a obrigação dele, a responsabilidade dele é difundir essa mensagem exatamente em prol do planeta e das pessoas. Então, ele é o mensageiro, seja de Deus, seja do universo, seja do que for. Que bom. Olha, André, eu queria te agradecer muito a tua vinda ao programa. Agradeço, e foi graças a Regina, que já sentou aqui do nosso lado, na nossa salinha, né? No nosso grande empreendimento aqui, nova-iorquino, em São Paulo. Regina, muito obrigada por você ter trazido o André aqui pra gente. E eu queria saber como é que anda teu restaurante. Vocês se lembram? Lá tem um restaurante vegetal, que é um restaurante natural que fez muito sucesso aqui na net. E todo mundo vem perguntar para mim aonde é o restaurante, o que está acontecendo. Então, hoje, aproveitando a vida do André, que é pauta da Regina, né, que é o que vocês podem fazer também. Vocês podem mandar suas pautas para mim no meu Facebook ou para o... qual que é mesmo meu e-mail? Ampla, né? Ampla Visão. Não, é Ivana. Ivana com 2 N's, @justtv.com.br. Regina, como é que anda o vegetal? Tá ótimo. Foi uma super repercussão aquela entrevista que eu dei. Eu vim aqui mais para agradecer e falar de umas novidades. A gente vai fazer o Vegetarian Restaurant Week. Ai, que legal. Vai sair na mídia, vai ser do dia 6 de junho ao dia 12 de junho. É um grupo de restaurantes seríssimos vegetarianos. A gente está montando um grupinho que vai ser muito legal. Eu vou dar um curso agora, dia 7 de maio, sobre a energia dos alimentos, que é sobre a dieta Yin Yang, o lado oriental, sobre a energia dos alimentos, que vai ser muito legal. Quem quiser tiver interessado, pode entrar em contato comigo no Vegetal, que é no 5574-6875. Repete de novo. Telefone 5574-6875. Ou no www.vegetal.com.br, tem todos os dados.
Gente, é vegetal. Que nem vegetão. Não é vegetão. Que nem vegetão, só que sem o tio, né? É vegetal, tal de taoísmo. E me diz uma coisa, como é que foi o nhoque do Grac? Eu fiquei com... Não, maravilhoso. A gente está numa parceria bárbara. Essa semana explodiu, todo dia 29. A gente está fazendo esse nhoque da sorte. Então, está todo mundo ajudando. Vai uma parte, vai para o Grac. A gente vai fazer um prato bem para criança agora também. E a gente vai dar uma renda também destinada ao Grac. Não, a gente está todo mundo trabalhando para o bem, que nem ele fez uma coisa para o bem. Acho que se cada um fizer a sua parte, o mundo vai ser melhor, mesmo assim. Eu acho que cada um tem que se mover, se mobilizar. Regina, deixa teu endereço do restaurante. Rua Diogo de Faria, 568, Vila Clementino. É perto da Unifesp, da Faculdade do Hospital São Paulo. E da Universidade Paulista de Medicina. Isso, super bem na Vila Mariana, bem naquele perto da Estação miolinho. Santa Cruz do metrô. Facinho achar. Que legal. Então, vamos visitar. E o Tobias pergunta novamente onde encontram os livros do André. É na La Selva. Livraria da Vila. Livraria da Vila. Livraria Cultura. E Livraria Cultura, Tobias. Lá, Tobias, que você encontra. Então, gente, eu adorei... o quê? No blog também? Não, no blog também, é verdade. Bem lembrado. Tem no Vegetal. No Vegetal tem um livro para vender. Ótimo. Então, vocês vão lá, comem uma comidinha vegetariana, que são sabores maravilhosos, super diferentes. Eu já experimentei, eu sei do que eu estou falando, é maravilhoso. Olha, semana que vem já vou lá visitar a Regina, né? E aproveitam e compram um livro, né? O Último Mensageiro, de André Charac, que ele tem uma história linda para contar para vocês, com muitas mensagens. Gente, eu agradeço muito a vinda de vocês hoje aqui. Obrigado, Ivone. Eu agradeço a vocês também, internautas, que vocês tenham um fim de semana maravilhoso. Eu espero vocês na próxima sexta-feira, às 18h45. Tchau!